Graça e paz, meus amados, graças a Deus pela oportunidade que nós temos de, mais uma vez, veicular aqui uma lição da Escola Bíblica Dominical, que para mim é o melhor culto da igreja, porque na Escola Dominical, nas dúvidas, você pode interpelar quem está falando, você pode perguntar, você pode esclarecer suas dúvidas em tempo real, diferente de um culto de pregação ou de ensino, em que às vezes pode acontecer de haver erros teológicos ou de haver qualquer distorção ou qualquer exegese errada da palavra de Deus e você não pode interromper quem está falando ou então você não pode esclarecer uma dúvida que porventura você possa estar ouvindo. Então é muito bom frequentar as escolas bíblicas dominicais da sua igreja, não é? Eu, graças a Deus, tenho tido oportunidade de ministrar aulas em algumas igrejas de pastores amigos e para mim é um privilégio muito grande, não é? Poder exercer esta função e este trabalho. Nós estamos vindo recentemente do estado de Minas Gerais, estivemos ministrando a palavra de Deus lá numa das igrejas de Belém, Poços de Caldas, Assembleia de Deus Country Club, Ministério do Belém, pastor Donizete e irmã Lúcia, e também tivemos oportunidade de cooperar na sede lá na rua Martinho Mourão, número 41, Murtinho Mourão, muito bonita a sede por sinal, né? Uma bênção muito grande, e já estamos em São Paulo, graças a Deus. Eu tinha gravado inclusive esta aula no início da semana, ao ar livre, numa praça que fica bem em frente ao Hotel Palace, mas infelizmente havia muito ruído lá e não deu para a gente aproveitar aquela filmagem. Desde já, meus amados, eu quero também pedir que se você gosta do nosso trabalho, se você quer apoiar o nosso trabalho, é muito simples e não custa nada. Basta que você possa curtir os nossos vídeos, possa comentar aí embaixo, amém, glória a Deus, Deus abençoe. Qualquer comentário ajuda também. E também inscrever-se em nosso canal e indicar o nosso canal para outras pessoas, se você não é inscrito, e também que você possa compartilhar os nossos vídeos ou este canal com outras pessoas. Nós também pedimos que você possa ativar o sininho, porque ativando o sininho você receberá os nossos vídeos cada vez que nós veicularmos. E o tema da próxima lição é a mordomia da alma e do espírito, que você já tem aí na sua revista. E eu quero aqui trazer apenas um subsídio, como trouxe na aula passada, para que você possa incrementar, não é? Eu trago aqui apenas uma base, um alicerce, alguns tijolinhos, para que você possa ir, então, na verdade o alicerce você já tem, não é? O alicerce é a revista da Escola Bíblica Dominical que você já tem. Deixa eu corrigir aqui, o alicerce você já tem, a base você já tem. Então eu vou apenas colocar alguns tijolinhos na sua construção para que possa aí edificar o seu edifício do conhecimento. E eu quero começar citando, vou pegar a minha Bíblia aqui, estou com a Bíblia apologética hoje, e quero iniciar então esse subsídio lendo Gênesis capítulo 2 e o versículo de número 7, tão conhecido aí de você, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então este aqui é o primeiro versículo do subsídio que eu quero deixar para vocês aqui, ok? Muito bem, gente, olha, nós sabemos, né, você sabe, que a alma pertence à parte imaterial do corpo humano. Você está vendo aqui o meu corpo, né? Olha, isso aqui é uma embalagem, falamos isso na aula passada, no vídeo passado. Que embala a alma e o espírito, né, é invólucro do corpo, o invólucro da alma e do espírito é o corpo é um invólucro, embalagem, cobertura, que envolve a essência, a parte imaterial. Nós temos aí certos teólogos liberais que foram influenciados aí por filósofos como Platão, como Descartes, que eles criaram a doutrina da dicotomia. Eles criaram, sublinha aí, criaram a doutrina da dicotomia. Isto é,
que o homem consiste apenas de corpo e alma, não é? Eles entendem ou entendiam que o homem foi constituído de corpo e alma, como se a alma e o espírito fosse uma coisa só. Mas nós vamos ficar com a palavra de Deus e ela nos mostra e nos revela que o homem é uma tricotomia: corpo, alma e espírito. Então nós vamos ver aqui, não é? Nesse vídeo, eu fiz algumas anotações aqui, como que nós podemos administrar a alma. Como é que nós podemos guardar a nossa alma das ameaças externas? Então a mordomia da alma, né? Quero falar primeiro, o primeiro ponto, o primeiro tópico, né? Eu quero falar sobre a mordomia da alma e ela implica em administrar as suas fontes vitais. Quais são as fontes vitais da alma? A mente, a vontade e os sentimentos. Essas são as fontes vitais da alma. Então, a primeira coisa, gente, é que nós podemos definir aquilo que é a alma, primeiramente, como sendo a vida física e inteligente do ser humano, a saber, não é? O ser vivente. Entretanto, a alma possui outros significados, não é? A palavra alma na Bíblia, ela possui outros significados. Então nós temos primeiro, não é? Depois eu vou deixar, inclusive, esse esqueleto desse esboço nas notificações aqui embaixo do seu vídeo aí. Então, primeiro, alma como sentido de respiração da vida. Na sua revista vai estar essa palavra hebraica que eu vou citar aqui agora, né? No hebraico do Antigo Testamento, a palavra nefesh, alma, significa respiração da vida. Inclusive eu li no início aí, Gênesis capítulo 2 e o versículo 7, quando Deus assopra o fôlego de vida nas narinas do homem. Ou a vida física. Por exemplo, quando a Raquel, esposa de Jacó, morreu, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 35 e o versículo 8, anote essa referência aí, não é? 35, versículo 8, que saiu-lhe a alma, ou seja, nefesh, é aquela palavra. Então a gente subentende que se trata da vida física. Por exemplo, uma outra referência eu quero te dar, você pode anotar aí também, vou falar devagar. 1 Reis, capítulo 17, versículo 21 e 22. Vamos ler esta referência. 1 Reis, capítulo de número 17, versículos 21 e 22, está dizendo a seguinte expressão: então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu, rogo-te que a alma, nefesh, não é? Respiração da vida, o fôlego dele, nefesh, aqui nesse ponto. Rogo-te, vou ler de novo. Rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino, a alma nefesh, tornou a entrar nele e reviveu. Ok? Segundo ponto, alma significa também o sangue. Vou dar algumas referências. Deuteronômio, capítulo 12 e o versículo 23. Outra referência, Levítico, capítulo 17 e o versículo 14. Então, o sangue representa a vida física, sem a qual não há possibilidade de o homem viver. Sem sangue, nós não podemos viver. O sangue é a fonte da vida física, tanto para o homem como para os animais. Por isso, no sentido estrito, a alma pode significar sangue também. Depois você vai nessas referências que eu te passei, Deuteronômio 12, 23 e Levítico 17, 14, e dá uma conferida lá. Alma significa também a pessoa física ou o corpo. Veja, primeiro ponto, alma como um sentido de respiração da vida. Segundo ponto, alma significando sangue. Terceiro ponto, alma significando a pessoa física ou o corpo. Por exemplo, não é? O pastor está lá pregando e aí ele faz o convite, que alguns chamam de apelo, e aí vem lá 5 pessoas à frente.
Aí no outro dia ele conversa com seus companheiros, onde 5 almas, não é, aceitaram a Cristo, receberam a Cristo como Salvador. Então a alma pode significar aí pessoa física ou o corpo. Então alguns textos indicam a alma como pessoa física, no sentido de que o corpo é o tabernáculo da alma. Nós vimos isso no vídeo passado, na lição passada, que o corpo é o tabernáculo ou tenda, que são os significados tipológicos do corpo na Bíblia, não é? Corpo, tipologicamente, significa tenda ou tabernáculo, e então a alma, não é? Ela está dentro deste tabernáculo. E então a alma se utiliza do corpo para suas ações. A alma se utiliza do corpo para suas ações. Isso está corroborado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Está dizendo: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas nos céus. Essa é uma das referências, não é? A pessoa, então, a alma significando a pessoa física ou o corpo. Depois você também vê outra referência, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 e 14. Quarto ponto, alma significando o indivíduo, isto é, a alma como personalidade, para dar distinção a cada pessoa. Então eu anotei aqui, no latim a palavra animus significa o ser pensante e racional. Cada alma distingue-se de outra pela individualidade. Cada pessoa tem uma personalidade, cada pessoa tem uma forma de ser, cada pessoa tem uma forma de se comportar. Então a alma também significa indivíduo, ou seja, individualidade entre pessoas. Romanos, capítulo 13 e o versículo 1 é a referência que eu deixo. Agora, nós podemos então administrar a alma como vida física. Então a vida física do homem é representada por respiração da vida, lembre-se? Nefesh, respiração da vida, e pelo sangue, que é a materialização da vida. Por isso que a Bíblia denomina o ser humano como alma vivente. Até aí tudo bem? Então o sentido do termo alma na Bíblia não é o mesmo que sangue. Não é o mesmo que sangue. Veja que eu disse anteriormente aqui, a alma significando o sangue. Em alguns pontos da Bíblia, a alma, a palavra alma, significa o sangue. Agora, isto não significa, não é, que a alma é o sangue. A alma com significado de sangue, com significado em alguns pontos, mas a alma não é o sangue e o sangue não é a alma. Deu para entender até aqui, certo? Então quando a Bíblia diz que a alma está no sangue, por exemplo, isso está em Deuteronômio capítulo 12, versículo 23 e Levítico 17 e 14. Então isso está apenas representando a importância do sangue, sem o qual nós, eu e você, não podemos viver. Mas a alma, propriamente dita, como componente imaterial do homem, não é o sangue, como eu disse agora há pouco. Então o corpo sem a vida física, ele nada pode fazer. Agora, gente, Deus é o autor da vida, tanto física como espiritual, certo? Gênesis capítulo 2, versículo 7, deixa essa referência pela terceira vez, e Atos capítulo 17, e o versículo 28. Toda a vida, ela emana de Deus, ela parte de Deus. Deus é a fonte. Jesus identificou-se como tal, conforme está lá em João, capítulo 11, versículo 25, quando ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. E Jesus, nós sabemos que também é Deus. Em João 14,6, que você bem conhece, ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Outra referência, João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então o apóstolo Paulo confirmou esta fonte, que é Jesus, dizendo, por exemplo, em Colossenses 1, 16 e 17. Vamos ver o que está dizendo Colossenses, confirmação de Paulo, em cima do que Jesus disse. Colossenses capítulo de número 1,
versículos 16 e 17. Porque nele, quem? Jesus. Foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, Deus é dono de tudo e é dono da vida, e ele e dele parte a vida, emana a vida. Agora, Satanás, que é o nosso inimigo, que é o homicida, ele procura tirar a nossa vida de modo direto ou indireto. Mas graças a Deus que nós estamos cobertos com o sangue de Jesus. Outro ponto, o homem é responsável pela preservação de sua vida física. Nós somos mordomos e responsáveis pela nossa vida. Embora Deus esteja acima de nós, embora Deus cuide de nós, embora estejamos sob proteção divina, mas a vida que Deus nos deu é responsabilidade nossa vida física. Então, nós temos, por exemplo, um instinto de preservação da vida, não é? E esse instinto de preservação, ele visa justamente a perpetuação da vida, a continuidade da vida. Por exemplo, uma vez eu vi um irmão dizendo assim: irmão, eu não tenho medo de morrer. Irmão, não, a morte para mim não tem uma morte. Olha, irmãos, o crente ele não deve entrar em desespero sobre a iminência da morte. Mas qualquer um de nós podemos não ter medo da morte, mas medo de morrer nós temos. Você quer ver uma coisa? Eu te dou um exemplo. Se você estiver dentro de um salão, de um templo, de um prédio, de um edifício, e começar a rachar tudo, começar a cair pedaço de gesso, pedaço de teto, qual é a nossa atitude imediata? Sair correndo, buscar abrigo, sair daquele lugar rapidamente, procurar a saída. Se você estiver dentro de um prédio, você vai procurar onde ficam as escadas para se deslocar para fora daquele lugar. Esse é o instinto de sobrevivência. É um instinto de preservação da vida, de perpetuação da vida. Ok? Então veja que nós somos os responsáveis por preservar a mordomia do corpo como obra de Deus. O nosso corpo é um instrumento da alma, por isso deve ser conservado sadio. E nós já falamos isso no vídeo passado, na aula passada, como nós devemos preservar a saúde do nosso corpo. Então, meus amados irmãos, nós aprendemos pela Bíblia, inclusive, que a nossa vida é limitada, né? Nós somos comparados com uma folha que nasce, cresce, seca e o vento espalha. Então, esse pouco tempo de vida deve ser preservado diligentemente por nós. Um outro ponto aqui que eu anotei sobre os hábitos da vida devem ser disciplinados. Então, a vida física, que eu repito novamente, já falamos sobre isso, para ser saudável, aprazível, depende muito dos cuidados que devemos ter para conosco. Irmãos, uma pessoa sem saúde, ela não tem prazer. Uma pessoa sem saúde, ela não tem alegria. Ela pode ter alegria até na alma, no espírito, mas ela não é plena. Essa alegria plena vai ser quando ela tiver um corpo transformado. Mas um crente que tem almeja o céu, crê em Jesus, tem a alegria do espírito, mas ele tem muitos momentos de desconforto, de tristeza, se ele não tiver saúde. Então todo crente, ele deve se educar no sentido de evitar hábitos ruins, maus hábitos quanto à alimentação, higiene pessoal e descanso para o corpo. Não é? Paulo inclusive disse lá, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ou seja, tem coisas que são prejudiciais. Falei lá no vídeo passado da alimentação, não é? Muitas vezes a pessoa já tem aí uma inclinação ou um malefício genético, que ele tem que se abster de certos comportamentos e muitas vezes vai levando a vida de qualquer maneira. Então o crente precisa ter sabedoria para administrar o corpo. Por quê? Porque o corpo é o invólucro da alma. E outra coisa, gente, nós vamos prestar conta da nossa vida perante o Senhor. Todas as obras feitas através do corpo
serão julgadas no tribunal de Cristo após o arrebatamento dos vivos e a ressurreição dos mortos, conforme está lá em 2 Coríntios, ou 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 10. E os ímpios também vão prestar conta, só que eles serão, a prestação de conta será diante do trono branco, não é? Conforme está lá em Apocalipse, capítulo 20, dos versículos 11 ao versículo 15. Então, primeira coisa, como é que eu faço para administrar minha alma? Quais são os caminhos? Primeiro, nós precisamos administrar a nossa alma como personalidade. Veja, a alma, ela não cessa de existir após a morte do corpo. O corpo tomba aqui, faz velório, enterra, joga a terra em cima, mas a alma continua existindo. A imagem e semelhança de Deus no homem. Então, quando a Bíblia fala sobre isso, imagem-se que nós somos imagem e semelhança de Deus, está se referindo à parte imaterial composta de alma e espírito. Então, a parte material, que é o corpo, ela foi criada. Porém, a parte imaterial, isso é bom você anotar aí, ela foi outorgada através do sopro divino, tornando o homem, aquele boneco que ele fez, como alma vivente. A parte imaterial se originou no homem mediante um ato de transmissão nas narinas do homem, ok? Um ato de transmissão da parte de Deus e não por um ato de criação, por exemplo, como se vê, repito pela quarta vez essa referência, Gênesis capítulo 2 e o versículo 7. Então, essas palavras aí, né, que nós somos imagem e semelhança, consistem principalmente nas características racionais e morais do homem. Então, não se trata, é lógico, de imagem e semelhança física, até porque ninguém nunca viu a Deus, né? Até há personagens na Bíblia que quiseram ver a Deus, mas nenhum homem pode ver a Deus e permanecer vivo. Então, por quê? Porque Deus é espírito, conforme está lá em João capítulo 4, versículo 24. Então, por imagem moral, nós entendemos a capacidade outorgada por Deus aos homens para pensar, raciocinar e escolher livremente. Quero acabar essa parte da alma aqui para falar do espírito, né? Então, eu falei aqui sobre como administrar a alma como personalidade, mas também nós precisamos administrar as faculdades da alma. Então, a mordomia da personalidade abrange 3 faculdades principais da alma humana. Anota aí que são o intelecto, a vontade e o sentimento. Quando eu falo de sentimento, estou falando de afetividade. Estou falando de emoção. Então, primeiro, a mordomia do intelecto. Estou deixando aqui embaixo, nas anotações, o esqueleto para você. É a parte da alma humana que pensa, intelecto, raciocina, decide, julga, conhece. Então, a gente não pode confundir o cérebro, que é o órgão físico, palpável, não é? O cérebro, se você abrir a sua cabeça, a minha, alguém abrir, pode pegar nele, tirar ele para a parte externa e manusear ele. Então a gente não pode confundir o cérebro com o intelecto. Diretamente ligados ao intelecto estão a imaginação, a memória e a razão. Então já está ramificando. Eu tenho aqui o intelecto e parte do intelecto, então, a memória, parte a imaginação e parte a razão. Certo? Então, esses valores aí precisam ser administrados, lembre-se que a alma é uma mordomia, não é? Pelo homem com zelo e temor de Deus. Caso contrário, se nós não administrarmos isso, nós nos tornamos uma agência de Satanás. Então vamos lá, nós temos a imaginação. O que é a imaginação? O que a gente faz com ela? Com ela, o homem idealiza e projeta. Olha que interessante. Então, por isso que a gente precisa administrar bem. Por quê? Porque se administrarmos mal, o homem pode idealizar e projetar coisas ruins, porque esta mente está sob o domínio de Satanás. Então a Bíblia fala de geração corrompida nos dias de Noé, por exemplo, salientando que sua imaginação era má perante os olhos de Deus. Você vai ver isso lá em Gênesis, capítulo de número 6 e o versículo de número 5.
Então nós estamos vivendo num século onde a imaginação tem resultado em inventos fantásticos, né? Tanta coisa maravilhosa. Olha só, você está me vendo aí nesse vídeo, eu estou gravando com um celular aqui, uma tecnologia maravilhosa, né? Estou com um abajur aqui ligado, depois isso vai ser veiculado de forma online, pela internet, pela rede mundial de computadores. Não é uma coisa maravilhosa? Entretanto, nós não podemos fugir do fato, não é, de que a imaginação é também utilizada para o mal da sociedade. Depois nós temos aqui dentro, então, do intelecto, além da imaginação, nós temos, então, agora a memória. Através dela, o homem armazena no cérebro os fatos do passado e do presente. Então, o cérebro é um depósito, é um armazém que você coloca nele, permite que ele guarde fatos do passado e do presente, certo? Isso é a memória. Então, esse cérebro ele vai reter todos os conhecimentos que você está adquirindo. E depois nós temos a razão. A razão vai capacitar o homem a pensar, a julgar, a compreender a relação entre as coisas, distinguir o que é falso e o que é verdadeiro e distinguir também aquilo que é bom e aquilo que é ruim, o bem e o mal. Ok? Até aí? Muito bem. Nós temos também a mordomia, além da mordomia do intelecto, a mordomia da vontade. A mordomia da vontade. O que é a vontade? É a aptidão da alma para fazer escolha e para dirigir suas atividades subsequentes de acordo com a escolha feita agora. Então, veja que a vontade, ela não é absoluta. Eu tenho vontade e vou fazer. Vejam que a vontade não é absoluta. A vontade, ela não age sozinha. Há sempre um poder superior à vontade. Ela não é algo independente da vontade humana, certo? Então veja que ela está interligada a outras faculdades da alma, como o sentimento e o intelecto. Então, por exemplo, gente, em Romanos capítulo 7, versículo 18, quando o apóstolo Paulo falava das suas próprias experiências, ele dizia, pois o querer está em mim. Então ele falava da faculdade da vontade da sua alma. Então o motivo para a ação da vontade era o bem, porém para praticá-lo, eles precisavam estar sob a força do Espírito. Quantas vezes a gente faz alguma coisa que a gente não tinha vontade de fazer, mas nós fazemos? Hábito, vício, pressão do pecado, pressão psicológica, seta maligna. O próprio apóstolo Paulo disse, ó miserável homem que sou, porque o bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero já está em mim. Então é uma luta constante. E aqui é o nosso campo de batalha. Por isso que eu digo que a vontade não age sozinho, né? Ela não age sozinha. Veja que a carne, ela age como uma força de persuasão contrária aos motivos da vontade, certo? Por isso que precisamos administrar bem a nossa alma. E depois, por último, nós temos a mordomia. Dentro dessa mordomia da alma, nós temos a mordomia do sentimento. Então, o que é o sentimento? É a correta direção e controle da parte afetiva do nosso ser. Então, veja que o pecado deturpou os sentimentos humanos. Né? Muitas pessoas estão escravizadas, não conseguem mais, não é, ter os seus valores reais preservados, certo? Por isso que quando o homem recebe a Cristo como Salvador, ele passa a ser um homem regenerado, ele passa a ter um novo sentimento, ou seja, essa capacidade de sentir, ela é administrada por Deus, a começar pela manifestação do sentimento divino, do amor de Deus derramado em nossos corações. Então veja que a nossa alma é um bem precioso, que precisa ser preservada, né, a nossa alma, dos pecados que comprometem e, por fim, destroem a possibilidade de vida eterna com Deus. Então essa é a primeira parte sobre a alma. Eu agora vou fazer a segunda parte, que é sobre o espírito. Então já deu aí para você ter um panorama geral sobre a mordomia da alma, que servirá certamente como subsídio para a sua lição de escola bíblica dominical,
que é a lição de número 3. Gente, que Deus abençoe. Eu vou fazer a gravação da segunda parte para que você possa aí ter uma compreensão bem bacana sobre a mordomia da alma e do espírito.